Olá, pessoal. A graça e a paz a todos. Nós temos trabalhado aí uma série chamada Série Milagres. Nós queremos dar continuidade, né, a ela. Nós já trabalhamos aí 4 pontos, né, foram 4 episódios aí dentro dessa série. Nós falamos um pouquinho sobre o milagre da libertação, né? Falamos um pouquinho também sobre o milagre da transformação, baseado lá em João capítulo 2. Falamos também no nosso último encontro aí sobre o milagre da multiplicação, né, e nós queremos aqui continuar, né, dentro dessa série, falando um pouquinho a respeito dos milagres de Jesus. Né, nós sabemos que o último milagre que a gente trabalhou foi o milagre da multiplicação, aí houve toda essa paralisação, toda essa situação, e nosso objetivo aqui é ir até o fim, né? Nós queremos terminar aí essa série, queremos de fato abençoar aí, né, todos aí diante daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Ok, então nós já trabalhamos aí alguns milagres, né, falamos um pouquinho a respeito de alguns milagres de Jesus, e hoje eu quero entrar no 5º episódio, que é o milagre onde Jesus anda sobre as águas. Tá? Eu quero ler aqui essa passagem, um versículo, na verdade, que está em Mateus, capítulo 14, tá? O verso é o verso 25. A minha versão ela diz assim, que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Tá? Então nós queremos hoje falar um pouquinho sobre esse milagre, né? Essa situação, né, que Jesus aconteceu ali, né, com Jesus e com os discípulos, de Jesus vir até esses discípulos, então, caminhando sobre as águas. Ok? Esse é o nosso objetivo aqui nesse tempo, tá? Vamos tentar trabalhar um pouquinho aí essa questão de Jesus andando sobre as águas. Estou colocando para vocês aqui alguns slides, algumas coisas aí, só para a gente ir exemplificando e mostrando, tá, algumas coisas, tá? Então, só a título aí de informação, eu acho que alguns parâmetros são importantes para a gente entender. Esse milagre ele é relatado aí em 3 evangelhos, tá? Você vai encontrar isso aí no evangelho de Mateus, tá? Que foi aí a passagem que eu li. Você encontra também aí em Marcos e também encontra em João 6, né? Marcos 6 e João 6, você está vendo aí na tela a mesma passagem, tá? Estou colocando isso daí porque talvez algumas informações nós vamos passando, vamos colocando, talvez não está em Mateus, está em Marcos, está em João, mas esses são os 3 evangelistas que relataram, né, esse milagre. Bom, quando que esse milagre acontece? Né? Só para a gente se situar um pouquinho. Se você aí for cuidadoso aí ao ler sua Bíblia, né, tomar cuidado aí com a ordem dos eventos, você vê que logo após a primeira multiplicação aí de pães, né, que Jesus fez ali, ele então vai despedir ali o povo. Você vai ver aí, tá, que ele vai pedir aos discípulos, né, para eles voltarem ao barco e atravessar para o outro lado do mar. Ele disse que ia despedir ali as multidões e logo iria. Bom, acontece que ele sobe, né? Se você ler a história, você vê que ele sobe ao monte aí a fim de orar. Isso aí se estende. A Bíblia diz que, né, chega o anoitecer e junto com o anoitecer vem aí ventos fortes, uma tempestade forte, né? Começa ali naquela região. Bom, é importante dizer também, os discípulos já estavam aí distantes da terra, né? Cerca de 5 ou 6 quilômetros, você vai encontrar isso lá em João 6. Interessante dizer que naquela época, né, a gente não tinha ainda um motor, a gente não tinha aí algo para que eles atravessassem esse mar aí, né? Ou seja, eles fizeram isso remando. Então, quero que você grave essa informação, é uma informação importante para a gente ir construindo alguns parâmetros. Esses discípulos estavam cansados já nessa altura, né? Você remar 5, 6 quilômetros, por mais que alguns deles, né, fosse sua profissão, já estivessem acostumados, é uma distância um tanto considerável aí, né, em mar aberto. Bom, e mais uma informação aí, né, diz que o Senhor, então, ele vem caminhando por sobre as águas. Isso era por volta das 3 horas da madrugada. Então, tem alguns elementos que a gente encontra nessa história toda, né, nesse milagre todo, Jesus vem andando sobre as águas, né, os discípulos vão ficar atemorizados, eles vão achar que é um fantasma e tudo mais. Mas é importante a gente ter isso aqui em mente, né?
Foi um dia cansativo, eles já viram alguns milagres. Jesus dá essa ordem, né, para eles voltarem para o outro lado. Eles já estão cansados de remar, ainda remando, né, em situações adversas, né, tempestade, vento forte, né, aquela coisa toda. E por volta, né, não bastasse tudo isso, por volta das 3 da madrugada, né, um horário já muito avançado, na verdade, eles veem Jesus andando sobre as águas, né? Então, não é à toa que eles se espantam, não é à toa que vai acontecer nessa passagem algumas situações, né, que nós vamos ver. Tá, mas é só para dar um feedback, né, do que está acontecendo, quando foi, onde está relatado, algumas informações importantes aí para nós. Eu quero aqui então destacar alguns pontos, né, algumas verdades dentro desse milagre aí, dessa questão de andar sobre as águas. Né? Quando a gente fala em andar sobre as águas, evidentemente, né, a gente está falando, trazendo para os nossos dias aqui, né, essa nossa capacidade, né, ou esse nosso desafio de andar sobre as circunstâncias da vida, né? Nós sabemos aí das situações que nos cercam, do dia a dia, né, das pelejas da vida. E eu quero aqui destacar aí, na verdade, são três verdades aí dentro desse milagre que eu acho importante a gente tá trabalhando. A primeira delas você está vendo aí, né, na tela, a coragem. Né? Eu acho que mediante a todas essas circunstâncias, né, da nossa vida, não só o tempo atual, mas tudo aquilo que a gente vive, né, coragem é uma coisa que Jesus, né, Deus no Antigo Testamento, vem Jesus no Novo Testamento, e ela sempre tá, Deus sempre oferece a sua presença, né? Ele sempre está disposto a dizer, Senhor, eu estou contigo, no sentido de encorajar. Olha só o texto aí de Mateus 14, tá, 26 e 27, diz assim, né, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, lembre-se daquela situação, né, cansados, já de madrugada, enfim, nós vimos ali no início, eles ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então, o que Jesus pede aí, né, o que a gente entende aí nessa história, é que andar sobre as circunstâncias da vida, né, andar aí triunfante, né, sobre as pelejas, sobre os problemas, né, sobre as tempestades, é que Jesus pede coragem, né? Sou eu, né? Muitas vezes é Deus movendo algumas situações, né, em nosso favor, é Deus nos ensinando, é Deus nos moldando, é Deus trabalhando, né? Então eu vejo que coragem é algo assim extremamente necessário, né, para nós. Como eu disse, né, o Velho Testamento ele traz algumas situações aí, né, alguns textos. Olha só Isaías 41:10, né? Diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha mão vitoriosa, a minha mão direita o sustentarei. Né? O verso 13 também, dentro do mesmo texto, né, de Isaías 41, diz assim: pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Então, promessa de Deus aí para nós, né, de que Deus é quem nos sustenta, né, nos ajuda. Eu acho interessante essa questão de Deus, do Senhor está falando, né, que segura pela mão direita, né, ou seja, Deus como sendo nosso pai realmente ali, né, alguém que está ali para nos proteger. Então, coragem, né, uma das coisas que a gente vê nesse texto aí é coragem, né, para a gente estar vivendo aí as situações, né, triunfando sobre as situações e vivendo milagres, né, de realmente andar sobre essas situações. Coragem é um elemento fundamental para isso daí. Um outro texto que você encontra aí, Josué 1:9, diz assim, né, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aí Josué, antes de entrar para a conquista da terra prometida, né, Deus vem justamente dizendo isso para ele: olha, Josué, você vai triunfar sobre as circunstâncias adversárias, você vai andar aí sobre as águas, mas o que eu quero de você é coragem. Uma perguntinha aí, você já notou também a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego em não se prostrar nem adorar a estátua de ouro em Daniel 3? Já parou para pensar que eles andaram, né, sobre as circunstâncias da vida sem negociar sua fé? Se você lê lá Daniel 3, você vai ver que
a coisa apertou para o lado deles, né, diante daquele decreto ali de Nabucodonosor, que não se prostrasse ali, né, diante daquela estátua de ouro e adorasse aquilo ali, seria jogado naquela fornalha, né? E se você continuar lendo o texto, você vai perceber aí alguns desdobramentos, né? Que a fornalha ela é aquecida 7 vezes mais, né? Diante da situação de que esses meninos estavam ali vivendo, né? Andando sobre as circunstâncias, não negociariam a sua fé. E mesmo assim você vê que mesmo sendo jogado dentro da fornalha, eles conseguiram triunfar, né, sobre essa situação de maneira assim muito maravilhosa da parte de Deus, né? A Bíblia diz que eles saem daquela fornalha aquecida 7 vezes mais, sem nem sequer um cheiro, né, de fumaça, um cheiro de queimado. Então isso é muito maravilhoso da parte de Deus, né? Quando Deus encontra pessoas corajosas, né, Ele está disposto realmente a fazer essas pessoas viverem esse milagre, né? De andar sobre as circunstâncias da vida, de estar acima aí, né, muitas vezes das situações que nos servem. A gente precisa pensar um pouco nisso daí, né? De ser menos sensível, né? A gente é muito sensível a essa questão das coisas que nos cercam, né? E a gente absorve muita coisa, e isso muitas vezes mata, né? As nossas emoções, a nossa alma, nos preocupa, né? Preocupa a mente, deixa a mente inquieta. Então, coragem, gente, né? Nós vimos exemplos aí no Antigo Testamento de coragem, de pessoas que não negociaram a fé, de pessoas que viveram triunfos aí magníficos, porque tiveram a coragem, né, de andar aí ao lado do Senhor. A coragem nos leva a viver experiências maravilhosas com o Senhor, né? Experiências de andar sobre as circunstâncias da vida, triunfando sobre elas. Se você avançar um pouco no texto aí, no Mateus 14, 29, né, você vai ver que Pedro ele tem essa ousadia, né, essa coragem de dizer assim, apesar de estar cansado, de ter remado, de, né, estar no meio de uma tempestade, de já ser a alta madrugada, ele diz assim, Jesus, se é o Senhor aí, manda aí ter contigo aí que eu quero falar com o Senhor, né? Eu quero ir até você. Então a Bíblia diz aí, né, que Pedro desceu do barco. Olha só que algo maravilhoso, né? Que coragem, né? Mediante todas as situações, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Ah, mas Pedro afundou, né? Nós já vamos chegar aí, nós já vamos tirar uma lição disso daí também, né? Mas é importante ver que ele caminhou, né? Por isso que eu quis colocar no começo, né, aquelas informações preliminares ali. A gente teria essa coragem, mediante, né, um dia cansativo, exaustivo, depois de já ter remado ali 5, 6 quilômetros, de já ter, né, já deu aquele dia, né, já está com as cargas, energias esgotadas. A gente ainda teria coragem de sair do barco, né, de sair dessa comodidade para viver esse milagre, né? De assim como Jesus andou, né, Pedro também andar sobre as águas, né? Às vezes eu fico me perguntando, né, se eu teria essa coragem. Tá, mas é algo então que a gente vê em Pedro, né, vê Jesus dizendo isso a eles, né, olha, não tenham medo, né, coragem, sou eu. Ok. No próximo slide aí, tá um segundo ponto, na verdade, né, aparece aí uma questão também sobre visão, né, esse texto aí que traz Jesus caminhando sobre as águas, é algo para a gente parar para pensar um pouquinho nessa questão da nossa visão. Mateus 14, né, 30, 31 diz o seguinte: mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Então, essa questão sobre visão, né? A nossa visão ela pode ser um limitador de grandes realizações, bem como um impulsionador de grandes proezas. Aquilo que Pedro está vivendo ali é algo grandioso, uma proeza extraordinária de andar sobre as águas. Mas a visão dele, a Bíblia diz, quando ele começou a reparar no vento, na tempestade, em toda aquela situação ali, aquilo limitou ele. Então eu penso assim, diante da coragem que a gente tem que ter, a gente precisa pensar também nessa questão da visão no processo, né, que a gente está vivendo. Porque a visão minha ela pode limitar as grandes realizações de Deus, né? Você vê o povo indo a uma terra prometida, e diante do que eles viram ali,
10 daqueles príncipes, daqueles espias, trazem um relatório ruim. Aquilo limitou uma grande realização de Deus na vida deles. Né? Tanto é que eles não entram na terra, né? Toda uma geração ali morre, porque faltou, né, essa coragem, faltou essa visão aí, no sentido de conquista, né, realmente dessa terra. Bem como a visão ela pode ser um impulsionador, né, de grandes proezas. Jesus olhou aquele barco a 5, 6 quilômetros, depois de já ter feito um monte de milagre naquele dia, de ter multiplicado pão e peixe, de ter despedido as multidões, de ter orado até às 3 da madrugada. E a visão dele falou: eu vou até os meus amigos, eu vou até os discípulos, né? E Jesus saiu andando ali, né? O levou aquilo a viver realmente uma grande proeza. Né? Se você pega homens de visão e durante toda a Bíblia, né? Por toda a história bíblica aí, homens que deixaram realmente um legado, eles fizeram proezas em Deus, né? Eles realmente fizeram coisas espetaculares em Deus, porque eles tinham uma visão, né? A respeito do Deus que eles serviam e aonde eles iam chegar. Tá? É importante também dentro de visão a gente perceber como a visão está atrelada à nossa fé. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Repara no texto que Jesus ele faz uma exclamação, né? Ele diz que no mesmo instante que Pedro está afundando e gritando, né, pedindo socorro a Jesus, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé. Né? Acho importante isso daqui, essa colocação de Jesus, né? A nossa visão está atrelada à nossa fé. É uma fé enraizada, uma fé atrelada no Senhor, uma fé muito bem fundamentada, né, solidificada, ela me abre uma visão muito maior a respeito das coisas de Deus. A gente não fica preso só às coisas daqui, só às coisas momentâneas, a gente sabe que para onde estamos indo. Então essa questão da visão ela está altamente atrelada à fé. Jesus, quando Pedro olha uma situação difícil, Jesus pergunta para ele a respeito da sua fé. Né? Então, a visão está altamente atrelada com a nossa fé. Né? Por isso que a Bíblia vai falar, olha, desenvolva a nossa fé, desenvolva a salvação, fala de uma fé perseverante, de uma fé que tudo suporta, de uma fé que é capaz de momentos difíceis, né, de circunstâncias difíceis, ela se alegrar com a situação. Isso é visão. Né? A visão está atrelada a essa fé. Então, essa fé solidificada, ela traz uma visão de grandes coisas, né? de realmente a gente não olhar a força da tempestade, ou a força dos ventos, ou como a situação está, né? E aí o medo vai realmente te matar, né? Mas a coragem, ela vai sendo criada à medida que a minha fé é solidificada, e então a minha visão ela é ampliada. Né? Eu tenho uma visão do grande Deus que eu sirvo, de um Deus de milagres, que é um Deus que pode mudar histórias, que é um Deus que caminha sobre as águas, acho que é um Deus que realmente tem cuidado de nós, né? E que realiza proezas, e acredito que em cada situação da nossa vida, em cada circunstância de vida, que a gente vive esse milagre de andar sobre elas. Né? Deus vai mostrando ali a sua face, Deus vai mostrando ali o que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E um terceiro ponto ainda sobre essa questão da visão, né, que a gente vê aí nesse texto que nós lemos, é que Jesus conhece a nossa humanidade. Né? E quando clamamos diante dos nossos temores, a Bíblia diz aqui no mesmo instante, né, Ele estende sua mão e nos segura. Jesus sabe da nossa humanidade, Jesus sabe da nossa fé, Jesus sabe qual o tamanho da nossa coragem, Jesus sabe até onde nossa visão vai, e aonde nossa visão está no momento. E é muita graça da parte de Deus, né? Deus sempre está pronto, né? Para quando a gente começar a afundar na situação, né? Que ela vai nos matando, nos afundando, minando a fé, minando a visão, trazendo medo, né? E acabando com a coragem que o Senhor traz. Deus vem e segura ali, né, a mão de Pedro e traz ele ali de volta. Então, observação, né, eu gosto de observar algumas coisas na Bíblia, né, baseado naquele texto de Isaías 41, né, que nós lemos agora há pouco, os versos 10 e 13, né, seria a mão direita de Jesus, né, que segurou Pedro, aquela promessa de Isaías 41, quando Deus fala, olha, eu te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas. Né? Será que Jesus ali, ele relembrou daquele texto, né, e segurou Pedro ali pela mão direita, diz, Pedro, não temas, né? Eu estou aqui com você, eu te seguro aqui, vamos lá, né? Por que você duvidou, né? Por que sua fé abalou, né? Por que sua visão não ficou em mim? Então, segundo ponto importante aí, né? A nossa visão, tá? Como está a nossa visão? E uma terceira situação importante aí também, tá? Nós vemos aí em Mateus 14:32. Diz que quando entraram no barco de volta, diz que o vento parou. Em algumas versões diz que a tempestade ela cessou.
passou. Ou seja, a gente aprende com essa história que haverá um fim para essa tempestade que a gente está passando, haverá um fim para, como houve um fim para tantas tempestades que vivemos, haverá um fim para essa tempestade também, a tempestade do tempo de hoje, né? Do tempo presente. Eu estava lendo um livro, já há alguns meses, né, do Charles Swindoll, aquela série dele do Heróis da Fé, e ali ele coloca algo interessante, se eu não me engano é um livro que fala sobre Abraão, e ele fala que até Sodoma e Gomorra encontraram seu fim. Né? Está lá em Gênesis 19, né, os versos 24 e 25. Até essas duas cidades, que naquele tempo eram as cidades, digamos assim, modelo, eram cidades indestrutíveis, parece que aquela imoralidade nunca ia acabar. Né? Parece que aquele tempo ali, talvez Ló vivendo ali, Abraão vendo tudo aquilo, as pessoas daquele tempo, né, vivendo toda aquela situação, falam assim, puxa, nunca vai acabar essa imoralidade, tudo isso que acontece ao Sodoma e Gomorra. Só para você ter uma ideia, né, se você ler o capítulo 19 de Gênesis, o tamanho da imoralidade de Sodoma e Gomorra, de que quando aqueles anjos ali visitam a cidade, né, Deus já estava pensando em destruir Sodoma e Gomorra, aqueles anjos vão visitar a cidade. Se você olhar bem no comecinho do capítulo 19, você vai ver que os homens ali tentam até violentar ali sexualmente aqueles anjos, né, e colocam o Ló numa situação difícil ali, até para cuidar daqueles, né, daqueles dois homens. Se você ler isso, você vê que eram dois anjos. Você vê o tamanho da imoralidade que estava ali em Sodoma e Gomorra, né, algo que realmente parecia que nunca ia acabar. E ele encontrou seu fim. Se você ler lá os versos 24 e 25, diz que Deus destruiu essas duas cidades, até elas encontraram seu fim. Né? Então, às vezes a gente acha que existem reinados, existem coisas, existem fases da nossa vida que a gente vive que nunca vai ter fim. É bom, o que a gente aprende aí no milagre, né, onde Jesus andou sobre as águas, é que as tempestades da vida, né, as situações, todas elas, né, elas têm um fim. Né? Uma hora elas acabam. Algumas são mais compridas, outras são mais curtas, mas uma hora elas terminam, né? Elas acabam. Né? Então haverá um fim para essa tempestade aí. Bom, e aí uma pergunta para a gente pensar um pouquinho, né? Como viver então esse milagre de andar sobre as águas, né? Sobre as circunstâncias da vida? Como que a gente vive isso daí, né, Junão? Bom, eu não consigo pensar em outro texto, né? A não ser o texto de Gálatas 5, que fala sobre uma vida sobrenatural no Espírito. Né? Paulo diz o seguinte, lá em Gálatas 5, aí, 16 e 17. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele à direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, né, aqui há muitas mensagens nesse texto, né, mas que o Espírito guia a nossa vida. Né? É isso que Paulo está dizendo. Há uma luta dentro de nós, né? Há uma guerra, né, entre a carne e o Espírito. E ela, em todas as situações da nossa vida, em todas as circunstâncias, eles vão brigar. Né? A nossa natureza humana diz assim, olha, fica ansioso, fique preocupado, se descabele, perca seu sono, né? Enquanto que o Espírito vai dizer assim, olha, tenha coragem, tenha visão, né? Saiba que eu estou com você, né? O Espírito de Jesus está conosco, vai ter um fim essa tempestade, o que eu preciso, eu quero te ensinar algo nessa tempestade, né? Se você continuar lendo o texto, vai dizer a respeito dos frutos do Espírito, né? E é diante das circunstâncias da vida, gente, que nós vamos ter aí o amor, né, produzido como um fruto do Espírito em nós, o amor ao próximo, o amor ao próprio Deus diante das situações, a bondade, fidelidade, né? Enfim, tudo o que é mencionado ali como fruto do Espírito, né? Realmente a gente é trabalhado, né? Quando essas circunstâncias da vida vêm. E a gente deixa o Espírito de Deus guiar. Né? A própria paciência em si, né? A gente poder ser paciente diante de algumas situações, de algumas circunstâncias, tudo isso é uma vida vivida no sobrenatural de Deus. Né? Então, isso é um treino, né? Isso é um desafio diário, né? De realmente estar ouvindo o Espírito de Jesus, nos guiando dia após dia e estarmos em obediência, né? É isso que ele fala a nós, é isso que ele coloca, né?
nos nossos corações. Então, uma vida sobrenatural realmente no Senhor. E aí, disciplinas básicas, né, da nossa fé cristã, oração, leitura da palavra, os devocionais, os jejuns, tudo isso é uma vida no sobrenatural, né, do Espírito. É a gente realmente estar entendendo, né, na palavra, em oração, o que Deus está fazendo conosco diante de algumas circunstâncias, né, da nossa vida aí. Ok. Eu quero aqui ter uma palavrinha de oração com você, quero orar com você, quero pedir que Deus nos ajude, né? Cada um sabe as circunstâncias que vivem, né? Alguns são circunstâncias com filhos, outros com família, outros financeira, outros sentimental, outros, enfim, preocupados, né, na sua alma e com tantas coisas. Mas eu gostaria de ter uma palavrinha de oração, né? Pedir que o Senhor realmente nos ajude, nos guie aí a realmente estarmos vivendo esse milagre dia após dia, né? Estarmos andando sobre as águas, estarmos andando sobre as situações, né? Que a gente possa ter essa coragem, né? Que Jesus disse que estaria conosco, então Ele está, se Ele disse que estaria, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra fidedigna, né? Ela é digna de toda aceitação, Ele é fiel. Se Jesus disse para termos visão, né? A gente vai ter, vamos manter o olhar em Deus, né? No Espírito de Jesus, naquilo que Deus está fazendo, sabendo que as fases da nossa vida elas têm um fim, né? As tempestades da nossa vida, ela tem um fim. Então, eu quero convidar você aí, se você puder, por favor, a fechar os seus olhos e nós queremos orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Pai, nesse momento. Eu quero dizer aqui, Espírito Santo, que o Senhor é bom, as suas misericórdias elas duram, Senhor Deus, para sempre, ainda que muitas situações da nossa vida elas sejam difíceis de explicar, sejam difíceis às vezes de viver, Senhor Deus. Nós queremos confiar no Senhor, Pai. Queremos dia após dia aqui estarmos, Senhor Deus, de fato confiando realmente, Deus, no Senhor, estarmos realmente vendo, Senhor Deus, a manifestação da sua presença. De fato, Senhor Deus, está nos movendo, Pai, em direção ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu sei que às vezes é difícil, Senhor Deus, em algumas situações, às vezes é difícil, Senhor Deus, a gente realmente ter uma compreensão exata. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando, Deus, na vida de cada um, que nessa hora o Senhor esteja visitando, Deus, a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada um que está vendo, Senhor Deus, esse vídeo, está vendo essa aula, Senhor Deus. Que a coragem, Senhor Deus, possa brotar no coração dessa pessoa, que ela possa, Senhor Deus, não ser vencida pelo medo, Senhor Deus, mas coragem para dia após dia ir à luta, dia após dia, Senhor Deus, estar batalhando ali, confiando no Senhor, que a visão dela, Deus, esteja na grandeza, no poderio do Senhor, e não na grandeza dos gigantes da vida, na grandeza dos Golias, na grandeza, Senhor Deus, das impossibilidades. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, Pai. E não há ninguém que possa deter o Senhor. Agindo o Senhor, aliás, quem, Deus, impedirá, Senhor Deus? É isso que a tua palavra diz. Nos ajuda também a ter essa visão, Senhor Deus, de que haverá um fim, Senhor Deus. Tudo que passamos nessa vida, todas essas circunstâncias contrárias, elas chegarão um dia, Senhor Deus, ao fim, elas findarão, Senhor Deus. E tomara, Senhor Deus, que ao findar de cada fase da nossa vida, a gente realmente possa ter aprendido as lições necessárias, Senhor Deus, em cada uma dessas fases, Senhor Deus. Pai, que o Senhor nos guie, nos guarde. Eu quero aqui abençoar, Deus, pedir a tua bênção, na verdade, sobre a vida de cada um que nos ouve, que eles sejam, Senhor Deus, realmente solidificados no Senhor, possam viver esse milagre, Senhor Deus, de andar sobre as circunstâncias da vida, Pai, a cada dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus, por toda a sua bondade, Pai. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Fica na graça, tá? Amém.